Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando um pouco sobre um estudo anexo da carta de Tiago. Quando Tiago citou o Antigo Testamento, Tiago falou, olha, capítulo 2, se nós somos seguidores da lei, mas pecamos em uma das leis, em um dos decretos do Antigo Testamento, nós somos réu de toda a lei. O que Tiago queria dizer com isso? Será que Tiago estava mandando a igreja cristã seguir o Antigo Testamento? Ou será que Tiago estava falando a respeito do contexto que nós estudamos no capítulo 2, com relação ao cuidado com as pessoas e acepção de pessoas, quando a igreja selecionava melhor os ricos e deixava de lado os pobres? Qual é a relação que o cristão tem que ter com o Antigo Testamento? É sobre isso que a gente vai estar estudando hoje. A visão nossa sobre o Antigo Testamento, ela é muito importante, a nossa compreensão, aliás, a respeito do Antigo Testamento e do que seja o Antigo Testamento, ela é muito importante, porque vale lembrar que todo o Novo Testamento se baseia nas Escrituras. E quando o Novo Testamento cita as Escrituras, o Novo Testamento, obviamente, está se referindo ao Antigo Testamento. Todas as vezes que a gente encontra, como a gente até citou no estudo que fizemos sobre 1 Pedro, a respeito das Escrituras, 1 Pedro tem essas citações, em muitos outros lugares, o próprio Jesus falou muito sobre as Escrituras. O que estava sendo dito, a referência dessa palavra Escritura, não é o Novo Testamento. Vale lembrar que nós estamos estudando a carta de Tiago, Tiago escrevendo a possivelmente judeus convertidos, espalhados no mundo, crendo que Jesus Cristo era de fato o Messias esperado e narrado pelos textos dos profetas messiânicos, como Isaías, por exemplo. Quando a gente compreende a carta de Tiago, estuda a carta de Tiago, a gente precisa entender que Tiago não estava pensando estar criando um novo conjunto de documentos que formularia depois o pensamento cristão, que a gente comumente hoje chama de Novo Testamento, por causa da nova aliança em Cristo Jesus. Tiago não estava pensando que ele iria fazer parte do que nós chamamos de livros inspirados, canônicos, ou seja, que passaram por um exame minucioso para se chegar à conclusão se eram ou não inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo, entende? Tiago estava só escrevendo, assim como eu estou dando um estudo aqui, assim como um pastor em algum lugar está levando uma mensagem. Tiago estava somente proferindo ali um cuidado, uma carta de vários temas, proferindo ali um cuidado para com os cristãos no tempo dele, tentando resolver alguns problemas que ele, em análise, descobriu e estava tentando acertar dentro daquelas comunidades, estava tentando acertar essa praxis, ou seja, essa forma do cristão viver junto com Deus e junto com o próximo, baseado nos ensinos de Jesus. Quando a Bíblia diz sobre as Escrituras, está citando o Antigo Testamento, especificamente a lei e os profetas. Os livros históricos, eles não eram muito lidos, muito estudados, nem muito os livros sapienciais, ou seja, de sapiência, de conhecimento, ou também chamados de poéticos, que são os 5 livros poéticos que temos na Bíblia, como, por exemplo, Eclesiastes, Salmos, o livro de Provérbios, etc. Bom, então a gente tem a ideia de que no Novo Testamento, Escrituras está sempre se referindo ao Antigo Testamento. Então, óbvio que o Antigo Testamento tem o seu valor, óbvio que o Antigo Testamento cumpre um papel importante no ministério de Jesus e também fundamenta de forma muito importante o que somos como comunidade cristã hoje. Somos um credo, uma manifestação de credo judaico-cristã, ou seja, viemos e temos muitos elementos antigos alicerçando e nos servindo como base para o nosso cristianismo. Só que é importante a gente fazer uma análise sincera e honesta com relação até onde nós vamos, até onde cremos, até onde seguimos o Antigo Testamento. Porque já em primeira afirmação, né, como o primeiro ponto a ser analisado, nós não podemos dar ao Antigo Testamento o mesmo peso que nós damos ao Novo. Por quê? Porque nós estamos na nova aliança e o Antigo Testamento é a velha aliança. Muita gente vai dizer, Tiago, quando disse que um que segue a lei, segue toda a lei, mas cai em um preceito, então é réu e condenado de toda a lei. Tiago está falando a respeito
de seguir o Antigo Testamento. Será que é isso que Tiago está dizendo no capítulo 2 do seu livro? Não, não é isso que Tiago está dizendo. Tiago, no verso 8, fala sobre uma lei régia, ou seja, uma lei verdadeira, uma lei pura, que está acima do Antigo Testamento. Que é quem? É a lei dada pelo próprio Cristo. Essa lei dada pelo próprio Cristo compreende tanto o ensino de Jesus, por exemplo, de Mateus capítulo 22, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como todo o Antigo Testamento. Afinal de contas, o próprio Jesus disse, melhor dizendo, que dessas duas afirmações, ou desses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se resume toda a lei e os profetas. Por quê? Porque o ensino de Jesus, ele é o mais puro possível, é o mais áureo possível, entende? É a verdade absoluta, porque cremos no Novo Testamento que ele é o próprio Deus, encarnado, que habitou entre nós, que manifestou a glória de Deus e cumpriu a sua missão soteriológica. Então, a compreensão de Tiago em citar o Antigo Testamento ali era para mostrar que, assim como no Antigo Testamento, você pecando com relação a um dos preceitos da lei, por exemplo, não desejarás a mulher do teu próximo. Se você seguisse tudo, mas não corrigisse a sua vida nesse ponto, você era réu de toda a lei. Assim como também em Jesus, não podemos viver, como Tiago está dizendo na carta, como no mesmo tema, não podemos viver dizendo que somos religiosos, que cremos em Deus, que ouvimos a palavra e vivemos pela palavra da verdade, que é o próprio Cristo e seus ensinamentos, se nós fazemos distinção entre o rico e o pobre, estudo passado que a gente fez. Então não tem como a gente viver um cristianismo que seja tão discrepante assim no quesito compaixão e comunhão e valorização de pessoas. Então Tiago está usando o exemplo, a referência do Antigo Testamento, a compreensão judaica dessa questão de ser réu de toda a lei por causa da falta em um quesito, para justamente explicar para a gente que no cristianismo, nessa lei áurea, máxima, absoluta, pura, verdadeira, em Cristo, nós também somos culpados se não cuidarmos uns dos outros. Entendeu? Essa é a interpretação do texto de Tiago. E existem muitos textos que eu queria ler com você. Eu não queria transformar o estudo muito grande, mas vai acabar ficando. Mas é importante a gente ler alguns textos do Novo Testamento para a gente entender qual é a nossa relação com o Antigo Testamento como cristão, tá bom? Então a gente precisa primeiro ler alguns textos, porque tem muitos pastores, até igrejas, né, que infelizmente dizem que nós precisamos seguir os 10 mandamentos e a lei de Moisés, porque se nós não fizermos isso, nós não teremos comunhão com Deus e não confirmamos a verdadeira obra de Jesus na cruz do Calvário. É uma salada de fruta, né, azeda, não é, que essas pessoas fazem, dando a Moisés o mesmo peso e a mesma relevância à vida do cristão em pleno 2022, ano que estamos gravando o vídeo, dando ao cristão o mesmo peso que Cristo. E óbvio que isso é um erro crasso, grotesco e até mesmo triste, porque você menospreza a obra redentora tão grande, tão especial de Cristo Jesus na cruz. Alguns textos vão nos ajudar com relação a isso. O primeiro deles, a primeira compreensão que a gente tem que ter é que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo mostram para nós que o ser humano é pecador e que não há justiça própria diante de Deus. Mesmo que você siga toda a lei, entende? Mesmo que você seja um seguidor assíduo de toda a lei, você não é justo diante de Deus. Isso é exemplificado, por exemplo, quando Jesus chama os judeus, que eram rigorosíssimos em seguir a lei ao pé da letra, em vírgulas. Jesus os chama esses religiosos no tempo dele de hipócritas. Entende? Porque seguir não significa nada para Deus se você não é de Deus. Você pode ler, por exemplo, o texto de Isaías capítulo 1, quando Deus fala, olha, vocês fazem festas, holocaustos, vocês fazem tudo isso, mas o coração de vocês está tão distante de mim. Leia depois Isaías capítulo 1. O texto, por exemplo, de Salmo 142 já dizia isso. O texto diz assim, mas não leve o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O salmista dizendo para Deus, ninguém diante do Senhor é justo.
Mesmo que a gente faça o sacrifício de expiação, como citado nos livros da lei, nos 5 primeiros livros da lei, especificamente no livro de Levítico, as citações a respeito de sacrifícios do livro de Êxodo, mesmo que a gente siga aquilo ali de forma criteriosa, isso não significa que nos tornamos justos diante de Deus, merecedores ou em condição de comunhão por causa da nossa observância das leis. Pelo contrário, a Bíblia nos diz especificamente que todos nós somos pecadores. Essa é uma revelação importantíssima. Se não somos justos, quem nos justifica? A lei? A lei nos justifica? Será que a observância à lei, a observância dos mandamentos veterotestamentários podem nos justificar? Porque se somos culpados diante de Deus, para ter comunhão com Deus, nós precisamos ser justificados. Justos nós só seremos quando nós partirmos da terra para o céu. Justo é uma tradução direta e simples daquele que não tem erro, daquele que não tem atos de injustiça, daquele que não pode ser condenado por coisa alguma. Esse é o justo. Diante de Deus, ninguém é justo. Então, como nós nos transformamos em justificados para ter comunhão com Deus e ganhar, pela graça, a salvação, a habitação do Espírito Santo e o auxílio divino na nossa vida? Pela lei? Será que é pela lei? É esses textos que nós vamos ler agora. Sobre justificação, vamos começar com a carta de Gálatas. Se você quiser, você pode ler a carta de Gálatas. Se você não quiser ler toda, você pode ler o capítulo 2 e 3, que são assim esclarecedores de uma forma absoluta para nós com relação à justificação por meio de Cristo Jesus. Estou com o computador do lado aqui, eu vou colocando no vídeo e vamos lendo junto com você. Primeiro Gálatas capítulo 2, somente o verso 15 e 16, que diz assim, Paulo escrevendo à comunidade da Galácia, diz assim, nós judeus de nascimento e não gentios, pecadores. Paulo ainda tinha aquela ideia de que o cristão, o judeu era o povo escolhido de Deus e o gentil era justamente o que resta, né, os pecadores da terra. Paulo diz, nós de nascimento, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Por que Paulo disse isso? Porque a lei, ela só tinha o papel de revelar-nos o que era certo e errado. Ela não nos justificava diante de Deus. Ela não nos trazia vida transformada, ela não mudava o coração, ela não mudava a mente. E a prova disso são os próprios religiosos na época de Jesus, como nós falamos. Seguidores fiéis e rigorosos da lei, mas que estavam tão distantes de Deus, que foram, por exemplo, capazes de chamar Jesus de Beelzebul, quando Jesus estava expulsando o demônio de uma jovem. Então, o trecho bíblico mesmo prova isso pra gente. O texto de Isaías, capítulo 1, como falamos, prova isso pra gente, tá bom? Gálatas, capítulo 2, 15, depois tem também Gálatas, capítulo 3, são os 2 capítulos que eu citei de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, 11 a 14, diz assim, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Dá um pause aqui, se você ler o livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, que fala sobre os patriarcas, todos eles tiveram vida com Deus, tiveram seus nomes e tiveram suas lembranças, tiveram o cuidado de Deus e a bênção posterior à sua descendência. Se você avaliar a vida deles, você vai perceber que eles ali foram exemplos de fé e não de observância de lei. Entende? Fé. Tanto é que lá no livro de Hebreus, né, posteriormente foi dado um título que não existe, mas no original, mas foi dado um título para facilitar ali no capítulo 11, escrito Heróis da Fé, entende? Porque todos eles, Abraão, Noé, todos eles ali citados, Moisés, etc., todos eles foram pessoas que creram. E o valor para Deus está no crer, não no ser rigoroso com relação a alguma legislação, tá bom? Então continua, o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus
a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que é a bênção da fé, tá bom? Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, o crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, acreditar e colocar isso no nosso coração. É isso que nos justifica, é a fé, não é a observância da lei, entende? Paulo está escrevendo isso como um próprio judeu, que entendeu isso, esclareceu isso de uma forma, obviamente, brilhante ao povo da época dele. Também temos dois textos. O primeiro, Romanos capítulo 3, verso 27, que diz assim: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Por quê? Porque eu não tenho glória alguma. Porque se eu sou pecador, capítulo 3, está falando sobre isso. Nós somos pecadores. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, por sermos assim, pecadores, onde que está a glória nossa? Onde está a glória de Moisés, a glória da lei? Está onde? Em lugar nenhum. É excluída essa glória. Baseada em que princípio? Na obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Nos gloriamos pela fé em Cristo Jesus. Nos gloriamos na pessoa de Jesus por meio da fé. Entende? Então não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Perfeito? Também temos o texto de Romanos capítulo 3, de 20 a 22, que diz, como nós falamos, o 27 tá dando essa ideia. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante da lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Essa é a função da lei, mostrar para nós qual é a moral de Deus, qual é o princípio moral de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas como é que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Deus deu diretrizes para nós de comportamento. A lei servia como uma diretriz de comportamento, um exemplo a ser seguido que mostraria para nós no futuro a excelência do perdão, da graça e da justificação diante de Deus, que é Jesus Cristo em sua obra, tá bom? Então, a lei nos torna conscientes do pecado, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Entende? A lei e os profetas sempre testemunharam a respeito de Cristo. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então é pela fé, pela crença em Jesus, que nós somos justificados e somos perdoados de todos os pecados. Tá bom? Depois, temos também a compreensão de perdão. Paulo também, falando em Atos, que foi escrito pelo médico amado chamado Lucas, que é o autor dos livros do registro de Atos dos Apóstolos, diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus Cristo, é proclamado o perdão dos pecados. O perdão dos pecados não é proclamado, não vem a nós por meio de nada a não ser pelo sacrifício de Jesus. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. A lei de Moisés não tinha condição de nos justificar de absolutamente nada, somente a cruz de Jesus. Entende? Então, qual é a nossa relação como cristão, qual é a nossa visão, ou qual deve ser o nosso comportamento diante do Antigo Testamento, visto que nós não devemos seguir para justificação de pecado, justificação diante de Deus, perdão dos pecados, comunhão com Deus. O Antigo Testamento não cumpre mais essa função. Qual é a nossa relação? A gente precisa entender pontos fundamentais. O primeiro deles, o Antigo Testamento é palavra de Deus, tá bom? Não devemos dar ao Antigo Testamento, então, a mínima importância. Então joga essa porcaria desse livro fora. Não é assim, entende? É um livro inspirado por Deus, foi dirigido pelo Espírito Santo e tem muita coisa a nos ensinar, porque é o ponto 2. O Antigo Testamento revela a moral de Deus, ou seja, o princípio ético de Deus, tanto da pessoa de Deus quanto do querer de Deus, o que Deus deseja para nós. O Antigo Testamento nos ensina muito com relação ao que Deus deseja. E se você pensar em Tiago falando sobre essa lei áurea, essa lei régia, essa lei verdadeira, essa lei pura, essa lei máxima em Cristo, você vai ver que de alguma forma ela está no Antigo Testamento. Só que ela foi transformada numa legislação, quando ela deveria ser compreendida como aspectos de comportamento humano para a comunhão com Deus e com o próximo. Entende? Ela está inserida em essência, em consciência no Antigo Testamento,
mas ela não foi praticada, ou a obediência dela não gerava isso no coração do indivíduo, porque isso precisa ser pela sinceridade do coração. O Antigo Testamento ensina a fazer, o Novo Testamento ensina a ser, e isso é totalmente diferente para Deus. Terceiro, o Antigo Testamento, ele também nos ensina pelos exemplos. Quantos exemplos históricos de personagens, de acertos e erros, de muitas mensagens preciosas da vontade de Deus, do querer de Deus, do poder de Deus, revelações sublimes a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, naturais e morais, etc. O Antigo Testamento nos ensina muito com a experiência de Deus com o seu povo. Então é extremamente relevante, extremamente importante o estudo, reflexões, livros, etc. Tá bom? Só que o quarto e último ponto é o mais importante. O Antigo Testamento não é a nossa legislação de fé, de perdão e de comunhão com Deus. Não obedecemos à lei, obedecemos a Cristo. Por quê? Porque Cristo é maior que a lei. Aí muita gente vai dizer, não, mas Cristo não veio abolir a lei. Vocês estão interpretando errado. Cristo veio para cumprir a lei. Isso, para cumprir a lei. E cumpriu, entendeu? Quando você pede, por exemplo, um pintor para ir na sua casa pintar a sua casa, você vira para ele depois de uma semana e diz, ô pintor, você cumpriu o que nós combinamos? Ele diz, cumpri. O que isso significa? Ele pintou sua casa, entende? Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Cumpriu, acabou. A lei deixou de vigorar como um testamento, como algo que nos traz bênçãos, algo que a observância traz impacto direto à vida do ser humano, em Cristo, porque Cristo nos trouxe uma nova aliança. Por isso chamamos de Novo Testamento. É uma nova aliança, não mais registrada e baseada em Moisés. Por isso que eu disse, toda vez que a gente segue Moisés, dando o mesmo peso do que nós damos a Jesus, nós matamos Jesus. Nós transformamos a obra de Jesus na mesma obra de Moisés. Isso é um crime. Entende? Biblicamente falando, isso é um crime. Nós não podemos fazer isso. Não existe nada mais importante para nós que Jesus. Aí a gente tem hoje as pataquadas evangélicas que não dá para entender, né? A primeira delas, os cristãos querendo voltar ao Antigo Testamento. Tem gente querendo tocar chofar na igreja. Uns berrantes na igreja. Para quê, gente? Não sabe nem a função do chofar no Antigo Testamento. Tem gente que se vestindo com vestes sacerdotais do Antigo Testamento dentro de igrejas, para exemplificar um sacerdócio. Gente, o sacerdócio é pela fé, é espiritual. O povo evangélico às vezes, em grande maioria, é o mais doido possível. Aí esses dias eu estava fazendo um estudo na internet, achei os gaditas, aqueles que seguem, segundo o texto lá de 1 Crônicas, capítulo 12, os homens valentes que andavam com a cara do leão. Não, meu querido, você não tem que andar com cara de leão, não. Você tem que andar com a cara de Jesus. Entende? Você tem que andar com a sua cara, reluzindo em você a luz de Cristo. Entende? Aí o cara quer ser gadita. Meu Deus do céu. Reduz a cruz de Cristo a uma fantasia boba de um Cristo que veio, falou um monte de coisa, mas o povo prefere o Antigo Testamento ao invés do Novo. Toda vez que a gente vai para o Antigo Testamento para ser levita, para ser gadita, para ser edonita ou qualquer outro ita desse, a gente está se rebaixando. Porque Pedro, se você estudou comigo lá no na primeira carta de Pedro, capítulo 2, diz, nós fomos criados, fomos regenerados pela fé para ser geração eleita, povo sacerdócio real, para anunciar as obras e as maravilhas de Deus a esse tempo. Não tem nada mais sublime do que ser pertencente à igreja do Senhor Jesus Cristo. E os cristãos querem lá no Novo Testamento ser, gadita. Sério. A lei hoje só perfigura como um símbolo daquilo que viria a ser revelado em Cristo Jesus. Então toda vez que a gente segue o Antigo Testamento, dando ao Antigo Testamento o mesmo peso do Novo, a gente comete um erro grave, porque a gente anula o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Somos obedientes, não à lei de Moisés, mas uma lei muito melhor, muito mais relevante, muito mais profunda, que é a lei do amor. Entende?
Por que a gente não segue a lei do Antigo Testamento? Porque a lei do amor é sublime e alcança tudo e resume tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo, eu não cobiço a mulher do próximo. Se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não cobiço. Se eu amo, eu não faço distinção de pessoas, como citado na carta de Tiago. Entende? Essa é a compreensão que nós temos que ter a respeito do Antigo Testamento. E aí tem muitos pastores hoje na internet. Esse dia eu estava escutando um pastor falando que temos que guardar, no meio do ano passado, eu escutei um pastor falando que a gente tinha que guardar o Shemitah, a entrada do ano hebraico. Gente, o ano hebraico, o Shemitah no Antigo Testamento era a lei da terra, a lei do cuidado da terra, para que a terra descansasse no 7º ano, porque o 7º ano seria consagrado ao Senhor. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com absolutamente nada relacionado ao tempo presente, entende? E aí a gente tem que guardar e orar mais, porque o Shemitah está vindo. Gente, essas misturebas de Antigo com Novo Testamento só confunde a cabeça das pessoas. Eu vejo muitos pastores estudando tanto o Antigo Testamento que se transformam em especialistas, falam em hebraico, estudam o Antigo Testamento profundamente e o que eles conseguem fazer, infelizmente, é anular a Cristo. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que o Antigo Testamento, Moisés, as leis, passaram. Passaram. Vivemos na nova aliança em Cristo Jesus. Este é o meu cálice, o cálice da nova aliança que faço convosco. Foi isso que Jesus Cristo disse na ceia do Senhor. Então, o Antigo Testamento deve ser respeitado, é a palavra de Deus, tem muito a nos ensinar, mas ele não é mais a nossa legislação, não é mais a regra de conduta da igreja cristã. A igreja cristã está respaldada na pessoa de Cristo no mandamento do amor. Entendeu? Então não guardamos sábados, não guardamos festas de lua nova, porque o sábado é santo. Não, meu querido, santo é aquele que vive para Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas nós precisamos agora matar um cordeiro. Não, Jesus já é o único e suficiente sacrifício, para que o nosso sacrifício, segundo o livro de Hebreus capítulo 13, sejam lábios que professem o seu nome. Entende? A gente anula o Antigo Testamento por causa, obviamente, da obra de Cristo. Mas o Antigo Testamento tem muito valor e muitas coisas lindas e maravilhosas a nos ensinar. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode escrever no comentário do vídeo no YouTube. E mesmo que o vídeo tenha ficado um pouco longo, grande, é importante para a gente entender a relação do Antigo Testamento e do Novo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado, compartilhe e que Deus continue nos trazendo consciência de que não existe nada mais importante para nós que Jesus e que o Antigo Testamento não pode ser comparado ao Novo. Nunca, porque senão nós anularemos a nova aliança e vamos viver na velha, que já caducou, que já não é mais a nossa esperança e a nossa herança. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.